Começando mais um episódio de Minha Mãe é uma Viagem. Meu nome é Layara Beatriz. Meu nome é Laura Bernardes. E hoje estamos, para finalizar esse mês das mães, estamos com elas, maravilhosas, Luana Casanova e Maria Laura Soares, Casanova também. Nossa, que linda! Uma grande coincidência. Amei a coincidência com o nome, né? Imagine... Maria Laura, eu fiquei pensando, nunca tinha visto aí. Tipo assim, claro, a gente vê às vezes no Instagram, né? Quando a gente vai pesquisar e fazer um link. Mas, assim, conhecer pessoalmente uma versão de mim mais nova. Olha só, e é mesmo, né? Até o sobrenome. Quase foi, né? O teu sobrenome. Quase foi meu sobrenome. Eu tentei, né? Depois eu fiz meu pai me registrar por último ali, só pra ter na certidão. Mas como eu já estava casada, não podia mais incluir o nome dele. Que daí já ia ser outra pessoa totalmente diferente, né? Mas já coloquei pelo menos o pai e os avós ali no final, depois que eu tava finalizando a faculdade, eu falei, vamos colocar tudo em ordem aqui antes do pai falecer, né? E deu tudo certo no final, mas ficou uma bagunça em questão de sobrenome, assim. Ficou uma bagunça de famílias. Eu ia falar do jeito que a gente se conheceu, eu e a Maria Laura. Foi muito coincidência, como as nossas mães já se conheciam, a gente já imaginava. Na verdade, ela me falou aquele dia. Daí a gente tava fazendo um figurante de um filme, né, que... filme. A gente é muito, né, atriz. Daí eu, como que é teu nome? Daí ela, Maria Laura, deu. Para, né? Daí depois eu vi o sobrenome dela, Soares, daí eu falei, gente, é igualzinho o nome da minha mãe, que era pra ser, né? Então foi muita coincidência. Hoje eu acho que vai ser bem legal o papo. E já primeiro mãe e filha, né? E assim, já tava no script que a gente ia trazer a Luana, né? Eu já tinha falado, vamos trazer a Luana Casanova, que ela trabalha com um perfil que a gente precisa falar, que é muito importante sobre a mulher, né? E aí, eu já tinha deixado no script. Daí eu falei pra Layara, mas de repente trazer a filha dela, e é a primeira vez que a gente tá trazendo agora mãe e filha, o tema é esse hoje, né? Essa relação de mãe e filha, de como é essa... Agora, até tu falou, né, que vindo pra cá, você disse que tá trabalhando com ela, que como é que é essa relação de mãe e filha, né? Se tá deixando fluir. Porque o que acontece? A gente realmente criou esse podcast... para isso, para a gente falar sobre essa conexão de mãe e filha e quanto é importante essa relação que impacta o mundo, né? Impacta a vida de várias pessoas. E o tema é realmente, né? Deixa sua mãe feliz, né? Tenha sucesso, que você com certeza vai ter aí uma mãe muito feliz, porque no fundo a gente sempre busca isso, né? Que a nossa mãe seja muito feliz. E daí a gente acabou falando, porque as pessoas pensavam assim, nossa, vocês se dão tão bem nos relacionamentos, a gente se dá bem de conversar e de sair, tomar um café, ela é super parça, né? E daí a Luana falou, eu vou levar minha filha também, então vamos lá. Vamos junto reunido, né? E vendo as coincidências aí. Sim, as coincidências dos nomes... E aí, o que vocês falam? Então, esse tema, né, o que chama atenção aqui, Minha Mãe é uma Viagem, eu achei muito bacana, porque conecta, né? Muito. Eu não falei nada para vocês antes, vocês vão conhecer a nossa história. Sim, que legal. O pessoal aí, né, que está nos assistindo. Sim, que legal. Não quis comentar nada, mas eu vi que tem muita coincidência, né, entre vocês duas e nós duas também. A Laura... foi concebida em uma viagem, né? Olha, que legal! Então, ela é overseas, né? Essa carinha aqui, ó, é uma carinha muçulmana, uma carinha africana. Nossa, que legal! O pai biológico da Laura, ele é de Marrocos, né? Nossa, que legal! E conheci ele na Austrália em 2003, por ali. Namoramos... Aí, quando eu engravidei, eu tive que tomar uma decisão muito pesada. Difícil, né? Muito difícil. Difícil. E aí, essa lindeza, Sim, né? Essa lindeza, importada mesmo. Importada, viu? Olha que bem linda. Feita. E deu Fiz tudo direito. Certo. Tá certo. Não foi qualquer coisa. Fiz direito. Assim, foi bem... Mas é bem interessante, né? Como é que a gente vai trazendo essa relação. Eu falo conforme ela foi crescendo, eu fui tendo abertura, assim, para falar sobre isso, né? De fazer com que ela entenda que ela não caia no julgamento, no auto-julgamento, de, putz, é minha mãe, por que não deu certo com meu pai? E o que aconteceu? E às vezes a gente conta aquela historinha do namorado, né, e tal. Mas tem coisas difíceis que não estavam no mesmo projeto, né? E eu era muito jovem, eu tinha 14 anos que eu comecei a namorar com ele, engravidei com 15, né? E depois que eu tive a Layara, eu acredito que toda mãe tem essa... Assim, eu quero mais pra minha vida, eu quero trabalhar, a gente quer dar o melhor pro nosso filho, né?
E aí não tem mais aquela vibe de curtição, de festa. Como é que você vai... Tá, agora eu vou continuar festando, né? Eu não conseguia, né? Tipo, no começo, assim, deixa lá com a cunhada, deixa lá, vamos curtir. Continuar curtindo no final de semana. A parte jovem, querer voltar a andar com os meus amigos. Então, isso acabou mesmo, assim. É uma fase de que agora eu sou mãe, eu preciso fazer o meu melhor aqui. E aí, depois que ela foi crescendo, eu fui falando ali para ela, né? Que... Também foi um namoradinho, assim, né? Aconteceu na minha vida. Aconteceu ali. Para que ela pudesse entender. Mas a Layara sempre foi muito amorosa, assim, mas muito sentimental. Quando ela era mais nova, Deus o livre, né? Falar que não era o pai dela. Eu ouvi uma vez o meu padrinho comentando, meu Deus. Que não era, que tipo, que o pai dela, que é o pai dela hoje, não fosse o pai dela, sabe? É que ele me criou desde os 3, então, tipo, tinha muito aquele, tipo, como assim? Como assim? Meu pai. A minha irmã não é... Isso, Mas depois, né? Depois a gente foi trazendo essa leveza, né? E daí, igual a história que a gente sempre fala, que eu chegando na família que é do meu pai biológico, né? Tipo, o patinho feio, assim, ó. Tipo, cara, eles me encontrei na família, tipo assim, eu era um cisne perdido ali no... Mas você saber de onde você veio, de onde, né? As suas características, perfil, cabelo rosto, cacheado. nariz, cabelo cacheado. Eu não usava cabelo cacheado desde os meus 15, eu alisava. Então, né? Não aceitar essa parte. Aceitar esse pertencimento, foi muito legal. E a gente foi ver essa semana, né? Que tem uma foto de quando eu fui conhecer a família dele, biológica. Sim. Da meu pai biológico. E eu tava com o cabelo liso. E depois daquilo lá, Depois que ela foi conhecer a família dele, nem tinha conhecido ele, só conheceu a família dele, assim. Porque ela falou, mãe, não tô preparada pra conhecer ele, né? E aí as irmãs também falaram. E aí ela foi conhecer a família dele, assim, né? Os tios, os primos, é tudo cara de um focinho do outro, assim. E o jeito deles também, aí ela se encontrou, assim, foi muito legal. Foi bem legal. E aí, a partir dali, ela começou a buscar se conectar. Esse lado, né? Se conectar. Porque quando você, tipo, não tem uma noção do seu pai, você também não tem uma noção de toda a família atrás, né? Porque a gente vê característica da avó, do vô. E aí eu falo pra Layara, né? Quando a gente nega e não quer ver isso também, a gente acaba deixando de aceitar também heranças no sentido genético, no sentido de perfil de pessoa. Porque a Layara, ela sempre tocou violão, sempre foi uma pessoa artística mesmo. E aí eu falei, minha filha, tipo, tá na cara, assim, que a artista não saiu daqui, tipo, não saiu de lá. Então aceita esse lado aí que vai ser só um benefício pra você. E eu sempre falo, né, pras pessoas que não tem erro. Quando a gente aceita quem a gente é, da onde a gente vem, e acaba ficando, assim, uma relação muito mais leve. E aí a gente acabou se encontrando, falou, galera, comecei a levar para os cursos, comecei a levar para tudo quanto é imersão, marketing, design. Explodir as cabeças. Fora as constelações, né? Aí PNL na veia. Sempre. E tendo uma mãe assim também é difícil, né? Porque a gente sempre tá se trabalhando o tempo todo, né? Se colocando no lugar o tempo todo. Isso. E aí a gente acabou... Tudo que tu vai curando, eu vou curando em mim. Daí ela acabou entrando na vibe, aceitando também todas as... E assim, foi muito interessante, né? Que deu certo até de conhecer o pai dela, de conhecer ele. Foi baita experiência que a gente teve que viver junto aí. E fortalecendo cada vez mais, né? Sim. As relações. Eu acredito assim, ó. É que para nós foi visível essa conexão com a mãe. Trabalhar a autoestima. A autoestima, então, não era. Mudou muito, assim, dela. Eu percebi, assim, de se posicionar, de ter essa autonomia de falar, né? E realmente ganha um potencial mesmo. Sim. De se conectar com essa mãe, assim. O autoconhecimento, tudo, né? De permitir fazer. Que o TDAH... O TDAH é normal, Misericórdia. Porque conseguir lidar com as suas emoções e saber que é normal ser você, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas começam no autoconhecimento, elas se autojulgam o tempo todo. Tipo, eu queria ser normal. O tempo todo a pessoa se pergunta, mas tu é normal, querida? Todo mundo sabe o que é ser normal. O que é ser normal, né? Isso, a pessoa fica, mas eu queria ser normal, eu não queria ser ansiosa, eu não queria ficar... Mas é normal ter uma ansiedade. Mas igual a mãe fala, você não é todo mundo, entendeu? Também tem isso. Acabou. Cada um é cada Você não é todo mundo, você é perfeito, você é a única importada. Importada. Nasceu no dia certo, no lugar certo. Que legal conhecer isso. E aí foi dureza, né? Voltei... Foi bem interessante, assim, porque morei na Austrália. E quando eu descobri, foi numa segunda-feira.
Naquela semana toda, assim, passamos brigando, né, e tal. Aquela coisa, né? Ai, descobri agora, que medo, né? Imagina, do outro lado do mundo, sem suporte, sem apoio de família e nada mais. E aí, eu lembro, assim, que eu sentei na cama e falei, olha, Jesus, sou instrumento em tuas mãos. Se for, o que for da tua vontade, que faça. E ele embarcou para ver os pais dele no sábado. Isso, foi na segunda eu descobri. No sábado seguinte, ele embarcou porque os pais estavam bastante doentes, né? E aí ele ficou 2 meses distante. 15 dias depois que ele embarcou, ele me ligou e falou, não faça nada até eu voltar. Só que, como eu me coloquei instrumento na mão de Jesus, que decide aí o que é para fazer, aí o camarada começou a colocar algumas coisas no caminho, começa a mostrar, né? Começa a mostrar. Aí teve uma que veio para mim, uma que era do Rotary Club, eu lembro que eu levei até uma bandeira para eles aqui do Brasil. Procurei ela, dela disse, Luana, enquanto estiver no teu ventre, tu faz o que tu quiser. Nasceu aqui, já era. Eu disse, meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão. Aí o meu pai falou, você volta pro Brasil agora. Eu disse, ai, meu Deus do céu. Teve uma forcinha da família, volta pra cá, mãe, pai, tudo, né? Aí, mas quantos anos você tinha? Você era... 23, era por aí. Já a idade da a Laira, idade né? dela, E aí eu lembro o seguinte, não, olha a cabeça, né? Hoje eu penso e digo, Jesus, como que eu tive coragem de fazer isso, né? Porque eu pensei assim, tô grávida, mas já que eu vou voltar, eu vou dar umas paradinhas antes, né? Dá uma viajada, né? Vou dar uma viajada, imagina, sozinha, grávida. Olha a cabeça, né? Aí saí da Austrália, fui para Bali. Lá me encontrei com outros 2 brasileiros, né? Não me lembro o nome do rapaz e uma menina de São Paulo. Passamos lá 9 dias. Tu subiu... Conectada. Foi lá o que vulcão. tu subiu, né? Daí... Vamos fazer uma trilhazinha, Vamos fazer uma trilhazinha, uma aventura. Aí decidimos subir o vulcão. Grávida. Aí eu disse, tá bom, vamos subir o vulcão, né? E eu já tava aparecendo bastante, assim, 3 mesinhos, E a Maria Laura lá. E a Maria Laura comigo, né? Viajando, né? Que legal. Fazendo um tour aí pelo mundo. Posso dizer que eu já viajei um mundo. Isso aí, ó. Viu? Aí, você já pode dizer que você já foi em alguns países. Aí eu em Bali, não, vamos subir o vulcão. Eu disse, tá bom, vamos. Daí dava pra cozinhar ovo lá perto. Uns negócios, umas paradas bem legal, assim, bem bacana. Aí, na metade do caminho, eu com meio metro de língua já pra fora, super cansada, né? Aí o guia comentou assim, lá no alto, no topo, mulheres menstruadas ou pregnant não podem subir. Claro. Porque tem um pássaro lá que sente e ataca. Oh, meu Deus. Aí eu olhei pra minha colega e disse, não, você tá doida que o cara falou pregnant, que é grávida, né? Sim. Ela disse, não, ele falou fragment. Eu disse, não, eu acho que eu entendi. Mas eu acredito que pela altura também a falta de oxigênio, tudo, né? Porque eu imaginei pela falta de oxigênio. Hoje, na idade que eu tô, cara, não tem nem como eu pensar que aquilo foi normal, né? Não tem. Olha o que essa menina enfrentou pra estar aqui com a gente. Eu acho muito legal, muito legal. Atravessou o oceano. Mas tu subiu mesmo, ele falando. Fiquei até na metade. Daí eu disse, não, eu tenho que descer, porque começa o pássaro, ruim, né? O pássaro vai me bicar, vai sentir que eu tô grávida, mas na verdade eu tava morrendo de cansaço, gente. Era um cansaço muito grande, né? Por falta de Descemos, aí o guia me levou de volta, os meus amigos subiram, né? E aí, beleza, fui lá, continuei a vida, 9 dias num país, assim, que a higiene não é lá. Aquela coisa, tinha que escovar dente com água mineral, né? Cuidar com o banho e tudo mais. Isso foi no ano 2004. Vocês lembram do tsunami que aconteceu em... Tu não. Tu não lembra. Mas tu lembra disso? Tsunami em Bali, na Indonésia, naquela área toda. Eu vou falar que eu assisti um filme, Tem casos reais isso. De Bali. Então, eu estive lá em abril e novembro, que ela nasceu, logo depois, ou um pouquinho antes... Não, logo depois, aí aconteceu o tsunami. Foi bem triste, assim, imagina, né? Arrasou. Acabou com a cidade. Né? Arrasou, assim, com aquelas ruazinhas, né? Super fofas que tinham lá. Aí daí decidi sair lá de Bali, fui para... Foi para Portugal também, né? Portugal, que era para ter sido 4 dias, mas como eu não tinha dinheiro, eu mudei a passagem e voltei para o Brasil antes. Mas antes disso, eu fui para Amsterdã. Aí lá em Amsterdã também. Fiquei passei um dia lá, né? Você esteve em Amsterdã, querida. E aí fui para Portugal.
E lá em Portugal não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro nenhum. Passei um dia lá somente, comi o pastel de Belém, que eles diziam. Só para dizer você que comeu pastel de Belém, minha filha? Em Portugal. Daí cheguei no Brasil, para mudar a passagem da Bahia para Santa Catarina, era muito caro. Aí valia mais a pena passar os 4 dias na Bahia. Vamos ficar por aqui. Vai, loucura, né? Vamos ficar por aqui e esperar um bocadinho. Aqui. Comer um acarajé, um negócio. Coisa. Fiquei lá 4 dias. Ao invés de mudar a passagem, fiquei 4 dias lá. Na Bahia. Cheguei no Brasil, em Santa Catarina, minha mãe foi me buscar no aeroporto, eu já bem barrigudinha, já parecia bastante, né? Então foi um impacto assim para ela também. E ali a Laurinha se desenvolvendo, né? Aí passou-se aquele ano todo, o pai dela, né? Eu nunca falei mal dele, né? Nunca, né? de jeito nenhum. Nunca, eu sempre tive esse cuidado, sabe? Sim. De não falar mal dele em momento nenhum. Não tem também por que eu falar. Não tem por quê, dele, porque foi uma relação ali que vocês tiveram. E eu acredito isso, às vezes, que é que fica aquela coisa, né? Às vezes, é culpa, o tempo, e se isso, e se desse aquilo ou outro, né? Feito, eu acho que no momento certo a gente toma a decisão daquilo que a gente sente que é o melhor para nós e o melhor para a criança também, né? De estar com a família dela, né? Porque, beleza, se fosse ficar lá, já seria muito mais difícil voltar. Nossa, eu não seria muito mais difícil. Lá, né? Muito mais difícil. Então, e aí a gente nunca sabe, né? Ficou com medo disso, né? Para proteger também. Né? Se tivesse, né, uma forma da gente... e se, né? Passasse um filme, assim, para ver como seria, né? Geralmente a gente fica nessa, assim... se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse 21 anos, que se eu faria diferente... não subiria o vulcão lá, não. Não, mas assim... eu faço umas doideiras hoje em dia, que eu fui pro Chile ali, e quase que a onda me levou também. Tava escrito uma placa, tsunami. Mas eu não vi no outro dia, né? Eu cheguei lá no dia do Réveillon, uma onda gigante. Eles queriam pular a ondinha, daí ninguém tava pulando ondinha, eles... Vamos pular. De repente a onda gigante, nós sempre correndo. Nossa, eu tenho até o filme gritando assim, gente. É muito doido. E aí foi aquela fase, né? Então foi a fase de eu voltar pro Brasil, trazer a Laurinha pra cá, junto da minha família. Aquele ano todo, a gravidez, né? Foi ele me perturbando bastante na minha cabeça, dizendo que eu não fiz a coisa certa, que eu deveria estar lá, que não sei o quê, blá. Laura, agora eu posso dizer, tá? Não me ajudou com um centavo. Se eu soubesse o que era lei gravídica naquela época, os alimentos gravídicos naquela época. Hoje em dia a gente tem esse direito, né? Mas naquela época, muitas mulheres não sabem sobre isso, que tem esse direito hoje. Muitas mulheres não sabem que basta, né, o mínimo de provas para se pedir alimentos gravídicos mesmo durante a gestação. Sim, porque tem que ter essa proteção da mulher, sabe? A gente fala muito... aqui a gente fala da proteção da mãe, não fala de ser mãe. Porque a gente fala muito da proteção da mulher em questão da sua dignidade, do seu bem-estar, mas quem protege essa mãe para ser mãe, porque essa mãe, além de estar gerando a vida, ela tem que ter esse momento de amamentação e tudo mais, né? E parece um pouco tempo, são 4 meses ali, é muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Para você se manter. E como fazer esse pai ser pai, pelo menos uns 2 anos, né? Ser pai pai provedor, o pai que se coloca naquele lugar de proteção dessa mulher, dessa mãe. Então, assim, muito necessário a gente trazer clareza sobre isso, porque tem muito esse negócio, né? Eu acho que na nossa cabeça já vem aquele dever. A mulher já nasce com o dever, né? Tu tem que. Tu tem que cuidar, tu tem que prover, tu tem que sustentar. A visão da sociedade é que nós somos cuidadoras, né? Quem cuida de sogra? Geralmente né? Geralmente. O genro não vai cuidar da sogra, né? Geralmente é a filha. Geralmente. Né? Por quê? Porque, assim, se presume que o feminino, ele é naturalmente o feminino mais acolhedor, aquela parte de cuidar, né? Mas é que quando a gente se coloca naquele lugar de cuidar, e quem cuida da gente, e daí não fica recíproco, né? Não fica esse equilíbrio entre as relações. Hoje em dia eu vejo que tem bastante gente buscando esse autoconhecimento para entender qual é o seu lugar, qual a medida ali
do que cabe cada um, né? Porque tem os dois lados da moeda nesse sentido. Eu vejo muito... Às vezes, as pessoas até respondem para nós ali, né? Quando que você vai levar a mãe solo? A mãe que é sua mãe que... Eu fui mãe solo também, né? Que eu tive a Layara, depois eu casei, eu já tinha 18, ela já tinha quase 3 anos, então era bastante tempo e é só eu e ela, né? E aí, quando chega outra pessoa, é outro filho, é tudo outro. Então, também é difícil, porque era agarrada comigo, não ficava com ninguém. Então, era difícil esse vínculo de ela começar a ir para a escolinha. Ela começou com 2 anos ali, para eu poder ir trabalhar. Então, assim, tem isso, sem estudo, sem trabalho, sem apoio, né? Você faz o que você pode nas condições que você tem, mas naquele sentido, eu me sentia muito culpada, porque eu gostaria que ele fosse uma pessoa que sentisse essa necessidade de... Nossa, eu quero ser pai, né? Eu quero saber como é que ela tá. Eu vou ajudar a pagar as custas de ter um filho, né? Se tu precisar de alguma coisa, vou te pagar metade da creche para você ir poder trabalhar também. Então, assim, não sai... raro o pai que diz assim, eu quero ser um pai, não dizendo, excluindo, né? Porque tem homens que têm. Tem homens que querem ser provedor. Até semana passada teve um rapaz que falou pra mim, porque só a mulher que se coloca no lugar de que o amor dela é maior do que o do pai, que o amor... E eu falei assim, a gente sabe que cada um tem um amor diferente, né? É um amor de um vínculo diferente. Aí eu ia falar assim, que a mulher ela é mais ligada ao pai e o homem, né? Os meninos mais ligados à mãe. Tem isso também, sabe? E eu percebo assim, o meu marido, ele é muito paizão. Tanto que quando ele se separou no relacionamento, ele ficou com a filha. E mesmo assim, ele queria que ela ficasse, mas não, eu vou pagar, eu vou ser provedor, porque eu sou o pai dessa criança e vou pagar até o final. Então, tem pessoas, a Larissa tem 24 anos, né? Para um pai aí 25 anos atrás, pensa, esse foi pai mesmo. Isso aí tem que dizer que isso não tinha nem conceito de advocacia, não tem nada, porque ele faz 14 anos agora. Outra coincidência, né? Tem direito aqui na nossa família. Isso, tem todo um... Advogada, essa aqui... Futura advogada? Deus me livre. Então é igual eu. Ela trabalhando... Fechou, literalmente. Eu sou a única que falo, gente, eu faço errado e deu. Não quero nada de Deixa direito. minha mãe já fazer direito, deixa eu fazer direito. Minha mãe, minha irmã, meu pai, não. Deixa com eles, né? Mas tu falou que tava trabalhando no escritório lá, mas assim, só de atendente, né? Chega de... Secretária... Não aguento mais. Sério? Com todo respeito. Com todo respeito. É muito problema. É muito problema de lidar, né? Saber lidar com o problema dos outros é difícil, né? Muito difícil. Eu e a Larissa trabalhamos também, agora tá a Lariane lá. Se colocar no lugar do outro sem carregar o negócio. Esse é o problema, porque às vezes a gente se coloca... Pra ti, né? Traz referências do nosso lar e aí, né, uma violência contra o idoso, daí tu já pensa no teu avô, assim, como é que essa pessoa faz isso? E é difícil a gente ter mesmo essa imparcialidade aí. Claro que isso é com o tempo, né? Mas sabe que isso daí a vida ensina, né? Com o tempo, né? Eu, depois voltei para o Brasil, tive uma empresa, né? Durante 15 anos eu tive essa empresa. E ali eu tive que aprender a deixar o problema do outro com o outro. Por isso que é ali que eu fui no fundo do poço, uma depressão, síndrome do pânico, que eu absorvia tudo de todo mundo. Eu acreditava que eu tinha que resolver. Então, eu escutava a minha costureira contar o problema dela, ela vinha me procurar para solucionar, e eu levava para casa, mastigava esse problema a noite inteira, e no outro dia, e eu não entendia por que aquela pessoa vivia daquele jeito, se a vida é tão fácil de se viver. Mas eu dizia, mas por que ela vive assim? Tão dificuldade, né? Porque dificulta tanto, se a vida é tão boa. Aí eu tive que passar por isso. E eu li num livro espírita que cada um está aqui para evoluir. Sim. Então, o problema é do outro. Então, hoje em dia, graças a Deus, quem chega lá no meu escritório conta a história... Vou ouvir, vou fazer o que tiver ao meu alcance, mas vai ficar com ele o problema. Não levo mais para minha casa, né? Então, vivência, a gente consegue separar isso, a gente É. começa... Porque isso, a maioria das vezes é esse medo, né? De não conseguir lidar com a situação. De repente, com uma injustiça muito grande, né? Principalmente estupro, né? Coisas que são bem difíceis de lidar. Porque daí bate de frente com o nosso feminino, com a nossa dignidade. Então, hoje eu sempre falo que eu sempre dou a dignidade do outro de ele errar. Né? Eu nunca falei tanto de dignidade quando eu atendo nas constelações. Você tem que entender que você tem que aceitar as escolhas da sua mãe, aonde ela está, para que você possa fazer diferente dela.
Senão você vai repetir aquela dor. Porque você não está respeitando a dor dela, entende? Muitas pessoas pensam, nossa, mas por que vai ficar nesse relacionamento? Né? Minha avó acreditava que era até a morte. Então, são 60 anos acreditando que eu casei. E não existia a possibilidade na cabeça dela de se divorciar. Não existe. Tanto que a minha mãe, quando ela se separou, ela era desquitada. Né? Quando eu nasci, ela era casada com outro homem. E eu sou filha única de pais separados. Então... imagina o emaranhado que dava ali, o quanto julgamento ela sofreu. Então, hoje eu tenho esse conhecimento que está agora à nossa disposição aqui, né? Falando internet, hoje em dia, Instagram. E a gente pode buscar isso, conhecer isso, entender a lei, entender o porquê que, de repente, não foi aceito o registro daquela criança, por que era criança bastarda, e o quanto impactou isso na vida dos nossos ancestrais, das nossas mulheres que vieram antes, né? Quanto isso impactou. E aí agora a gente, começa a trazer leveza, sabe? Senão você é filha também, como o outro é filho também. Eu falo dos tipos de famílias, né? Esses dias até falei pra menina que ela, a partir do momento que ela saiu da casa dos pais, ela é a família una. E tem muitas pessoas que não sabem que é a família única, você sozinha. É você sozinha, você é 100% responsável pela sua vida. Você não tem que ficar lá tentando salvar mãe e pai, porque... toda hora fica repetindo o padrão. Você já saiu de casa para crescer, para ser adulto, e a mãe já fez a parte dela. E aí, quando eu comecei lá na faculdade, eu lembro muito bem que eu falei, a minha família é a mosaico, é os meus, os seus, os nossos. Sim, a mosaico. A mosaica é o meu perfil. Mas tem várias outras, é a nossa, né? É a mosaica. Sim, é a mosaica. E é muito legal isso. Aí depois você teve outro relacionamento, depois você casou, foi fazer faculdade. Nasceu em Jaraguá, daí? Nasceu em Jaraguá. Nasceu em Jaraguá. Agora você falou agora dos julgamentos, né? Então foi bem interessante, porque daí teve esse 1 ano, trabalhei, né? Nesse 1 ano eu andei com 2 calças de malho, porque não tinha dinheiro pra nada. Sim, só pra ela. Master, ele bem arrumadinho. Aí, depois disso, voltei, né? Era mãe solo. Vamos lá pro mercado, né? De novo. Jovem ainda, né? Jovem, super jovem, né? Imagina, uns 25 anos. Só que o que aconteceu, Laura? Eu sempre tive uma autoestima muito boa, assim, bem elevada. Só que daí... Né? Nasceu assim, Só que o que aconteceu? Aí, mãe solo, né? Voltei pra minha cidade. Os amigos se distanciaram. Sim, né? Muda tudo, né? Quando você tem filho. Nossa, aí baixou a autoestima lá no pé, né? E aí os gatinhos também, né? Volta e meia vinham. Ai, mas criança, né? Tem criança, estressa, né? Aí beleza, daí foi. Eu nunca me esqueço de um tal de Machado. Ele entrou lá na minha empresa. E ele dizia assim, ó, Luana, você quer ganhar dinheiro? Você tem que pintar a fachada de amarelo. E outra coisa, você vai encontrar o amor da tua vida quando você fizer luzes no cabelo. Sério? Falou. Machado, o nome dele é um homem. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, eu nunca dava muita trela pra ele, porque ele falava isso e depois vinha. Você troca um cheque pra mim? Sim, cara, esse cara deve estar querendo, né, dar um golpe. Doido. E aí, a menina que trabalhava comigo sempre dava ouvido pra ele. Sempre dava ouvido pra ele. Tipo um guru, assim. Sim, ela chorava. Despertar. Daí ele falava... Sabe aquelas frases assim que servem pra todo mundo? Serve pra todo mundo. Daí ela chorava e tal. Querida. Beleza, passou-se uns 2, 3 anos. Aí foi em 2009. Abril de 2009. Eu decidi mudar o cabelo naquele dia. Passou, né? Um tempão do Machado ter aparecido lá. Aí fui num salão aleatório, nem conhecia, não sabia, né, de nada. Fui lá, fiz aquela... Lembra daquelas coisinhas que colocava na cabeça? Ai, meu Deus, que puxava, né? Ai, era os terrível. fios, não é? Hoje em dia usa alumínio, né? Sim, bem separadinha, bem melhor. Aquela toquinha que faz o... Você já viu isso, Laura? Aqueles reflexos lá. Isso, reflexo. Tu lembrou dos reflexos. Aí fiz aquele reflexo da touca, mandei mensagem para minhas amigas e falei, hoje nós precisamos sair. Porque hoje eu tô eu tinha tomado uma decisão. Eu falei, quer saber? Não quero mais saber de ninguém. Vou viver minha vida una. Sim, eu aceito. Dua. Com a minha filhote e não quero mais saber de ninguém. Juro pra ti. O tempo vai passar, naquela né? quinta-feira que eu fiz o cabelo. À noite, fui pra balada com as minhas amigas, assim, ó, não querendo saber de ninguém. Daqui a pouco. Conheci o Thiago. Aí fui lá, conversei com ele, passei um Miguel pra ele. Mas eu te enganei tanto, né? Mentiu na cara dura.
brincando, assim, porque eu sou empresária, porque não sei o quê, blá, blá, fala inglês, né? Não Fala sei o inglês, quê. morei na Austrália, pensa no Miguel. Do you speak English? Não, chegando. Cheguei. Beleza, daí conheci ele naquele dia, quinta-feira, e no sábado ele mandou mensagem querendo sair comigo. Eu falei, eu vou pra Joinville, se tu quiser ir junto, mas doido pra que não fosse, sabe? Tipo, E quando eu conheci ele, ele tava com uma blusinha azul de malha, descabelado, assim. Aí no sábado ele chegou com uma blusinha da Tommy. Bem arrumadinho. Bem arrumadinho, bem cheiroso. Na época, ele vai me matar, mas eu vou falar. Na época ele pintava o cabelo. Meu Acho que Deus, tu não lembra horroroso. disso, Eu né? lembro, tem foto. Cabelo bem pretinho, assim. Eu disse, nossa, que gato, né? Aí começamos... Não tinha visto direito. Não né? tinha visto direito. Era muito escuro, né? Bom. Aí, beleza, fomos pra festa. Aí deu mais um ponto positivo. Festinha em Joinville, porque... E também o segundo ponto positivo que ele foi. Já começou a melhorar. Pois é. Aí ele foi pra... Daí logo depois era Páscoa, daí ele foi visitar os pais dele no Rio Grande do Sul, retornou, aí ele me convidou pra jantar, né? Vamos sair pra jantar? Eu disse, vamos então. Mas olha como tava dentro de mim, assim, né? Ser mãe solo e com aquela minha autoestima baixa. Aí ele me abraçou, ele disse assim, quer namorar comigo? Aí eu falei assim... Como assim? Tipo, a série do drama. Mas, gente, eu sou como mãe assim? solo. O que que teus amigos vão falar? O que que tua família vai dizer? Ele, olha que homem da porra agora. Desculpa, não pode falar palavrão, né? Faz o pi depois. Eu Quem falo que bastante palavrão, não tem Ele problema. é o Thiago. É o Thiago. Thiago, faz o pi depois. Aí, ele disse assim, e daí? Quem tem que tomar qualquer decisão sou eu. Meu Deus, aí casei com um homem desse, porque tomou atitude. Atitude de Deixa ninguém comigo que fala. aceitar, aceitei. Que eu tenho Aí medo. conheceu a Laurinha, mas logo depois ele chamou os pais deles vieram pra cá, né, pra Jaraguá do Sul. E conheceram a Laura também e de imediato assim, ó. É minha neta. Que legal, né? Não, mas foi Família muito todinha. louco porque eu tive que aceitar ele também. Eu fui a Laura lá teve e eu isso tive que também. aprovar. Calma, vamos lá. Como é que foi a tua aceitação? Fala aí que é minha parte. Eu não lembro direito. Essa é a tua parte. Mas você Não, já eu fui tinha lá, isso eu acontecido. tinha acho que uns 5, né? Uns 4 para 5 aninhos. 4, 5 anos. E como Aí é eu que era lembro a que ele tua tava cara? sentado Tipo no sofá, assim, lá do apartamento. E eu cheguei, acho que eu não sei se eu falei no teu ouvido, no ouvido dele, que ele podia namorar com a minha mãe, alguma coisa assim. Tinha que ter essa Mas eu aceitação, não né? lembro cheguei direito que eu tinha antes. 4 anos de idade. Eu sei que ele foi uma hora falar assim pra mim. Já tem personalidade, ora. Ele falando com ela, mas se dirigiu a mim como mãe. Ele não é. é mãe. Ela não é sua mãe. Ela começou a dar uma bronca nele. Mas que ela legal? testou, tá? Ela testou. E Claro, muito tem que- ele. Muito. Passar ali. Testava. Algumas coisas ela aprontou com ele, assim, até ele dizer não. Ele chorava, ele chegava, ela não me aceita. Eu aceitei. No final das contas. Não, é difícil isso mesmo, porque daí chega outra pessoa, a gente pensa assim, tipo, vai disputar a minha mãe, né? Tirar o meu lugar. É legal a gente falar sobre isso, porque as relações Ela têm dormia isso, comigo, né? ela então. vivia comigo. Sim, ela dormia também comigo E direto, quando né? ele E você agora chegou- sai da cama da mãe, agora tem que dormir no teu quarto. Quando ele chegou, ela colocava um colchão do lado Da da cama e eu tinha que dormir de mão dada com ela. Meu. Independente. Até Que a gente trabalhão que conseguir esse homem levar. passou. Sim, olha que mão, né? E aí, lembrando do Machado, né? Eu ia falar Lembra que do o Machado? Ele pegou uma fez dica luz. legal aí, né? Tu acha que eu não pintei a minha fachada da manhã? Cara, Na hora. Na hora. Isso vai dar dinheiro. Vai chamar Na atenção. hora, cara, meu Deus, foi Traz muito alegria engraçado. pra Eu disse vida. assim, aí, ó. Aí casei em 2010, 31 de julho de 2010, no dia do meu aniversário. Laurinha levou as alianças, né, Ai, Laura? que linda. Ela era Bem também linda. levou. Eu calcei um sapato Sapatinho vermelho. alto vermelho e ela um sapatinho Ai, vermelho que também pra lindas. combinar. Aham. E agora a pequenininha que nós temos de 6 anos, olha o álbum e fica, cadê eu? Cadê eu aqui? a Lariane é meu. A Lariane também. Também. Por que Ela que só fala as duas assim, tá ali? mas por que eu não tô aqui? É que você Porque não você não tava nem- ainda nem no projeto. Você tava... né? Nem no projeto você tava ali, Porque né? quando vocês casaram, a gente tinha uns 3 anos, né? Sim. Daí tem bastante coisas, bastante fotos que daí ela 3, era, 4 a Lariane anos. não tava junto. E na formatura dele também, porque daí ela era muito pequena. Daí não só podia elas ir, né, foram, criança? Tipo, no baile à noite, assim. E a Lariane braba, muito braba. É, Ela tinha o quê? Um Escorpião. aninho, 2.
Mas ela sempre teve bastante personalidade, assim. Muito. Estudando sobre isso, eu falei, nossa, 3 anos, a criança tem total personalidade que vai pro resto da vida. Eu falei, gente, a Loriane acho que foi antes. Acho que 2 anos ela já, 2 anos já ela sabia. tava mandando em nós. Mandando em todo mundo lá em casa. Bem interessante Fernanda é mesmo a assim personalidade. A Fernanda Meu Deus, bem braba, diferente, braba, braba. Bem diferente. A mais nova, geralmente... É porque daí, assim, a gente já pega o teste na primeira, a segunda a gente já sabe mais ou menos como é que é. E a gente não fica se matando, né? Tipo, Ah, não, ai, vai bem cair. diferente. Ai, não sei o quê. Sim, Hoje em dia a gente Nossa. entrega de boa, deixa a sogra cuidar, deixa rolar um pouquinho no chão, ela tá aprendendo a se rolar, aprendendo a cair. E o primeiro filho, a gente... Meu Deus, Layara é Não, essa daqui também sofreu. grudada. Não podia fazer Aham. nada. Não podia fazer nada, a gente gera uns 50 traumas na criança. Ô, Laura, Não tu ia pode no isso, não parque, pode isso, não pode no aquilo. parque, subir as escadas, ai meu Deus. Cuida. Aham. E aí gerou um monte de medo ali, nesse sentido ali. Porque eu era hiperativa, meu. A Layara... E, tipo assim, a criança, na verdade, ela não tem medo do perigo, né? Vai correr atrás, bicicleta, quebrou o braço, Nossa. foi jogar bola, se jogou na Não, me quadra. joguei não, me empurraram. Empurraram ela na quadra de futebol, Quebrei o quebrou o pulso. pulso. Ah, um monte Teve bastante coisinhas assim. de artes. Que assusta, né, o coração da Isso. Não, mãe. imagina. Não, ela não tava acreditando, tava lá na loja e eu, mãe, eu acho que eu quebrei de skate ainda, como que eu acabei de ganhar um skate. Daí, não, tá bom, daqui Não, a pouco calma, eu tô vou. indo. Daqui a pouco eu vou. Vendeu umas 50 pessoas, eu acho. Depois entendi. foi. Acho que Daí, levou- meu, era a estrada, a nossa rua era de chão Quem ainda. tá E eu fazendo ainda dor é bastante assim. tempo, né? Uma Daí hora. quando o médico pegou, fez o raio-x, que ele falou, ó, Tá não tem quebrada. jeito, vai ter que fazer cirurgia, porque senão ela não levanta mais o braço. Daí a mãe, meu, é verdade. Tava doendo mesmo. Meu, daí foi Daí eu Mas- desesperei um bocadinho ali. bem no Eu aniversário sou da é Ariane. que a gente, mãe é forte só na frente do filho ali, pro filho não chorar, né? Vira É. as costas pra tu ver. Mas também Mãe era se mãe desmonta. solo por um período, né? Sim, É, fiquei esse período ali até os Os 3 2 anos e meio, 3 2 anos. anos. É, 3 anos. uns 3 anos ali. Aí meu irmão ajudava a cuidar e todo mundo achava que era filho dele. Meu irmão, que era o padrinho dela, andava com ela e ela sempre falava que ela era a cara do padrinho e ia pro mercado e tudo quanto Que é ela. morena, né? A mãe é loira. É isso, meu irmão porque ele é meu irmão também por parte só de mãe, né? Então eles são mais morenos, assim. Daí aí enrolou ela por muito tempo, achando que ela era parecida com o padrinho, que tava tudo Eu certo. vivia com a galera, eles eram tudo da faculdade, né? O padrinho tava fazendo Sim, faculdade, aham. então, tipo, era todo mundo da faculdade. Era uma e ela casa- ia estudar, então eu ficava com eles pra me entreter e tirar de parte dessa daqui. É só Pra mim no conseguir banho, umas estudar. 3 horas lá. Deixa ela no banho. É, que a ela gente fica fazia um quieta. rodízio pra mim estudar, eu estudava à noite, daí ele ficava ali um período pra mim, foi bem difícil, assim. E graças a Deus eu sempre tive uns vizinhos bons, assim, que a vizinha sempre ajudava e sempre um dava uma roupa, dava um calçado e sempre até se vestia super bem ali, né? É que assim, eu digo que a minha família foi muito ao longo da vida, a gente vai encontrando pessoas muito boas, assim, que ajudam muito a gente. Nesse sentido, apoio, assim, a minha mãe nem tinha condições, né? E a minha avó é uma pessoa que sempre fazia também a parte dela, assim, né? Então, também... Um pirãozinho ali. Dá um pirão, dá um... Pirão da água, um pirão de feijão. Não é nada que aqueles pudim, né? Pudim de maisena que ela Nossa, gostava. pudim de maisena. Não, sustentavam dar um jeito. Mas, lógico que aqueles que mais falam, assim, né? Da nossa família, que isso aí não vai dar nada, que mais um filho... isso aí não vai... Meu, quantas vezes você escutar, né? Olhar pra você já com... Diminuindo. Julgamento, né? Te diminuindo já na hora ali. Nunca ajudou com um pacote de fralda, né? Uma caixinha Não de quer um leite. boleto, papagaio? Então, assim, a gente, depois de um certo tempo, eu comecei a tomar a autonomia da minha vida. Você tá ajudando alguma coisa? Você, né? Tô te pedindo Se algo? posicionando. Então, não tem E isso é necessário, tá? se posicionar. Eu vejo assim que hoje, na área que eu trabalho do direito, que é na parte de família, violência doméstica e tal, o que eu passei na minha vida, né, como mãe solo, depois casei, daí teve todo esse trabalho da Laurinha também aceitar, né, o padrasto, que hoje assim, mais parece pai mesmo, assim, Total. biológico. A gente é muito parecido. Demais. Muito. Impressionante. Pensa igual. O jeito, né? É porque com a convivência mesmo. Pensa Não, até igual, às vezes os de dedos dos aparência. pés, Igual. igual. Tudo. jeito. Olha assim, a Fernandinha, filha biológica dele, e a Laura, ela é a filha biológica. A Laurinha, a Fernanda é loira de olhos verdes. Bem E ele é diferente. moreno. Então. Igual a A Lariane também é loira Também é do olho loira verde.
E a Larissa é parecida comigo mesmo. O pessoal sempre perguntava, né? Não, que daí claro, como o pai também é cabelo castanho, mais no caso, escuro, escuro, eles faziam essas trocas. Que eu era, sempre falavam, esse aqui, mas esse aqui é tua filha mais morena, é outra mais clara. Eu pensava que era outra e tal. Sempre confundiam. Loira, assim. morena e a... Mas é tudo assim, a gente nunca ficava parando pra ficar... Tudo filho, tudo é pai, tudo é mãe. Porque o que acontece? Quando a gente se posiciona dentro da nossa casa, isso que é uma coisa que eu e meu marido, e comunicação dentro da relação é muito importante, né? Então, quando a gente se decidiu, não, a gente vai casar os nossos filhos, a gente vai criar do nosso jeito, dentro da nossa casa, quem manda somos nós, né? Então, que é para um, é para outro, a gente vai trabalhar para que isso dê certo mesmo. E realmente os dois têm que estar dispostos a isso, né? De cuidar um do outro, eu vou ser pai e a gente vai acolher isso aqui. E pergunta para ela de quem que ela tem mais ciúmes lá em casa, se é da mãe ou do pai. Esses dias foi muito engraçado, porque... Todas têm o ciúme do pai. Eu mudei o telefone do escritório, então tá num sistema onde o número que era meu cai no sistema e daí ela na recepção, ela encaminha para cada pessoa. Eu vejo tudo que ela faz. Ela me acompanha, né? A minha secretária, a assistência jurídica já ali, ó. Aí o tio mandou uma mensagem, eu vi que ele saiu de casa e disse, ué, você saiu de casa? Aí ele, eu falei, ué, tá rindo da minha cara? Tá rindo pra mim, de mim? Ou... Aí ele pegou, me mandou um print no meu número novo. Ele disse, olha o que a Laurinha tá olhando. Tá me pedindo onde é que... Ele achou que era eu que tava pedindo onde tá. Porque ela fica acompanhando ele, sabe? Onde você tá? Onde é que a gente tem aquele aplicativo, sabe? Que daí a gente vê onde é que tá. Nossa, gente. Aí eu fico de olho. De vez em quando a gente tem que suspender lá o aplicativo, senão ela fica olhando. Né? Não dá, né? Tem lugar de filho, não precisa tem saber. Lugar precisa saber. Ó, uma coisa que realmente eu não quero saber. Eu falo que eu também não preciso saber o dela. Sim, mas às vezes... Às vezes a gente fala brincando, assim, e a gente, até no primeiro podcast que a gente fez, a gente falou, tem coisas que nós não precisamos saber. Sabe? Falar sobre sexualidade e tal. Não. Aí eu falo assim, que eu acho que nenhum filho quer saber. E nem a mãe quer saber também. Sei que acontece, mas não precisa me dizer o detalhe. Quando foi, como foi. Essa aqui pergunta Ela pergunta tudo, né? Não, eu pergunto assim no sentido pra saber se tá tudo certo, né? Se tá foi bem tratada, se tá se cuidando, né? Claro. Porque quando veio me contar, filho. ela olhou pra, ela me contou dela assim. Achei muito engraçado isso. Eu vou expor. Não, mas pode falar que eu já expus. Não, vou falar. Ela veio me contar, ela ficou vermelha. Tá tudo certo. Mãe, eu tenho uma coisa pra te contar, mas já sabia o que era. Sabe quando já sente? Aí ela veio, ela sentou na frente assim, ela contou, papapá. Tu não vai chorar, mãe? Eu achei que ela ia chorar, eu esperava uma cena, assim, ela ficando emocionada, minha filha. Meu Deus, agora você se tornou uma mulher, a sociedade, aquela coisa toda, não. Eu falei, não, filha, eu não vou chorar, porque isso é uma coisa natural de ser humano, né? Eu só quero saber o seguinte. Tem que se cuidar, né? Se cuidou, o rapaz te tratou bem e tal. Essa não foi a primeira coisa que tu perguntou. O que foi? Quero ver. Vai, que foi? Não, fala, camisinha, a primeira coisa que eu ia perguntar já, né? Quem foi? Quem foi? Onde foi? Não foi nem. O que foi, caramba? Fala. É igual nós que pode falar, já vou. Agora fala. Se foi da hora, assim, pá. Se foi legal. Ah, se foi legal. Como é que é? Se foi bom. Como é que é o negócio? Entendi. Não foi assustador, né? Cara, isso me marcou até hoje. Marcou a minha vida. Marcou a minha vida. A mãe não perguntou nada, mas perguntou se, né, era diferenciado. Não, é que a gente tem que tirar Chega esse de intimidade. Negócio, né? Porque esse tabu, né? Tabu. Isso foi tirado depois. Gente, coitada. é tanto tabu, terrível. É igual ela falou. Quem me levou no ginecologista a primeira vez? Foi meu primeiro namorado. Nossa. Tipo, não foi minha mãe que disse, Luana, vamos lá no ginecologista, vamos conversar sobre sexo. Era muito difícil. Não. Né? Então, eu quero difícil. ter diferente com ela. Assim, claro. não tá se sentindo legal? Vamos lá, te acompanhar. Então, eu fui no ginecologista e descobri que ela já tinha... Eu vou expor mais uma coisa. Ela já tinha... Quando chegamos nós duas lá... eu perguntei pra todo E aí, eu falei pra ela, assim, Layara, a gente vai no ginecologista e tal. E ela ali, daí o ginecologista, a primeira coisa que perguntou, você já teve mas relação calma aí. sexual? E ela...
Olhei pra ela, olhei pro Gina, porque eu tinha perguntado pra todo mundo. Como assim? Não, as meninas da loja. Eu descobri ali. Ali, naquela cena do Naquela ginecologista. Pô, ainda tu me preparou melhor. Eu? Pô, tu sacaneou tua mãe. Não, calma. As meninas da loja lá, tudo eu perguntei, tá? Será Quando que vai ele assim fazer a primeira o vez? teste, né? Que teste, mulher? Será que ele vai perguntar? Só isso. Falei, será que ele vai perguntar? Não, que sei lá o que, mas não, também... te sacanearam. Cara, me sacanearam. Claro que mas não. foi bom assim, ó. Não porque perguntam isso. O médico, Primeira ele falou, pergunta. aí ele contou tudo, assim, olha, que você tem que se cuidar, que você é uma menina Meu, que ele acontece deu uma mijada, assim, acontece assim, assado. E aí, né, tinha assim uma parede de um monte de criança ali. De bebezinho, que é tão né? bom quando a gente tem um relacionamento que a gente tá preparado para ser mãe, no sentido de, eu já tenho uma profissão, tenho a minha casa, eu tenho como pelo menos ter uma base para sustentar essa criança, né? E eu morria de medo, porque eu fui mãe nova, eu tinha pavor, assim, eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu acabei passando medo pra ela, pra Lariane. Quando a Lariane fez 15 anos, eu pensei, meu Deus. Meu, ela falava pra mim falar com a Lariane. Ai, Jesus. Fala lá com a Lariane que... Ai, eu não... Pergunta se ela tá se cuidando. Sabe? Porque a gente sabe que começa a conhecer os menininhos, a gente tem uma noção do movimento, né? Fizemos aquela festa dos 15 anos dela, tinha todos os namoradinhos já falando, quero namorar e tal. E aí o nosso bebê, né? Era o bebê ali. O meu marido ficou chocado, assim. Ficou chocado, porque, meu Deus, como assim? Meu bebê. As minhas filhas vão casar virgem. Eu falei, que século que você tá? Eu falei aqui, cabelo? Eu falei, virgem onde? Aí a gente Mas até ria hoje ele dele. acha, né? Não, pra ele, as meninas são só as que saíram de casa, agora já estão casadas. Ele demorou Ele já pra aceitar, gente, relevou, demorou. E hoje em dia ele tá no processo, mas na cabeça dele, as filhas dele não fazem sexo. Eu acho que, de repente... Talvez ele bloqueou isso pra se sentir melhor. Pra se sentir melhor, pra não pensar assim. nisso. Né? Eu acho que eu também não quero pensar que minha mãe e meu pai fazem sexo. Nunca fizeram. Acho que veio mesmo Do cegonha. Tá tudo bem. Deixa a cegonha pra ficar mais bonitinha, né? Porque imaginar isso, né? Eu não quero saber. Mas eu acho bem bacana, assim, sabe? Cuidar, ter essa abertura, explicar. Né? Muito importante, muito importante. A mulher conhecer o corpo dela é muito importante. Laura, eu lembrei da série do Bridgerton lá, como uma pessoa não Nossa, sabia como antigamente. Que essa série impactou muito e conectou muitas mulheres por causa disso. Imagina, a mulher era criada pra sociedade. Chegou ali nos 15 anos, ela era apresentada pra rainha lá e ali, imagina ali, todo ano tinha um ciclo desses bailes. Aí imagina, ela tava Terceiro baile não conseguiu ele não conseguia, né? Ninguém, nenhum relacionamento, nada. E quando eu olhei pra ele, eu olhei a hora. Já olhou. Aí foram criadas, moldadas nisso, né? Então elas tinham que trocotar, elas tinham que saber tocar música, né? Elas tinham que saber gerenciar uma casa, elas eram gestoras da casa ali, porque o padrão familiar era maior. E aí eu falei, nossa, como isso ainda tá muito reverbera na nossa sociedade, né? Porque eu lembro muito bem, a minha mãe falava, tu tem que saber, pelo menos costurar um botão, tu tem que saber lavar, cozinhar, passar, tu tem que fazer. Tu tem que saber. Então era uma obrigação. Que deu aí? Elas, a nossa geração. Que é essa conversa paralela? A geração dela não teve isso, porque eu não tive, eu não fiz isso, né? Que ela era obrigada. Eu acredito que a pessoa tem que saber, assim, né? A fazer as coisas por si só. Por si só. Claro. Cuidar, organizar seu quarto, organizar sua vida. Isso tem que sim. Mas fazer isso porque tu tem que ter um marido, porque tu vai ter que ter a tua família e você tem que cuidar. Não, a avó, no caso dela, minha bisa, até hoje, tu tem que cuidar do marido, Adriana, tu cuida da roupa dele. Tu cuida da roupa dele, da comida. Ai, meu Deus. Meu sonho? Eu falei, Mas olha, não é meu filho, né? Até... até a geração. A década de 70 era minha avó fazia era assim. Isso. A minha mãe também fazia assim. Minha mãe deixava a roupa dobradinha assim em cima da cama. E eu falei, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, esquece. Deleta, porque aí o padrão eu vim pra quebrar tudo, né? Os padrão tudo. Olha aqui, ó, tá dobrado ali, a toalha tá lá, não lavo cueca, tua cueca tu que se vira, tu que estende a toalha, e aí tá tudo certo. Tá... Século XXI. E além de tudo, eu tinha muitas meninas, eram 3, são 4 mulheres, então vai fazer xixi sentado, que não vai deixar de ser homem por causa disso, nada de fazer xixi em pé, de sujar o banheiro todo. Ele é um guerreiro, sim, pra sair de casa, demora sim. Eu falando longe do... Demora sim pra sair de casa. Fazer maquiagem pra tudo, essas mulheres. Liga o carro, buzina, não adianta. Vai ter uma lá ainda enfiada no banheiro, porque usou o espelho da outra. Isso, demora pra se maquiar, demora...
E assim, ó, a gente vai se adaptando mesmo às mudanças e entendendo que a gente foi crescendo e foi se moldando e amadurecendo com elas também. Era toda hora vamos sentar aqui e fazer um checklist. Pô, como assim, né? E aceitar os namorados, e aceitar as baladinhas, e aceitar fugir de casa pra namorar. Eita, gente, mas nem chegamos nesse... Elas acham que nós não sabemos de nada, né? Pensa que a gente não sabe de nada, né? Não, eu sempre era descoberta, deixa. Ela falava, vamos ali na festa de tal lugar. Cara, não dava. Eu falei, pra que mentir? Que eu vou saber. Por que tu acha que eu tenho aquele aplicativo hoje em dia? Pra gente saber. A mãe com certeza não vai vir. No primeiro dia eu conheci ela, levei ela pra casa, viu? Deixei segura Gente. em casa. Obrigada, tá? Responsabilidade. Ajudar aí a amiga, entendeu? É na barra? É na barra. Porque hoje em dia tu pensa, né, na tua mãe, né? Tu pensa, pô, se fosse a minha mãe, ó. Entendeu? Olha, a gente é 4 anos de diferença, mas mesmo mas assim tem que mesmo cuidar assim. uma da outra. Né? Tem, porque tipo, tem a Lariane também, né? Que tem 18 a Lariane. e ela tem 19. É o meu xodózinho. Ah, Lariane, sim, você está sendo falada novamente nesse podcast. Você não veio ainda. Mais uma hora você porque ela vem. falou pra mim, vocês falam tanto de mim lá e comparam, né? E eu falei, a não próxima tem. a gente vai levar todas elas ali pra falar só das meninas. Misericórdia. Só das mulheres isso é quebra-pau legal. dentro Legal, de hein? casa, Legal. né? Mas assim, ó, realmente essas relações de mãe, como a gente vai construindo isso, né? E trazendo leveza, porque essa base familiar aqui, a gente é um exemplo de que dá certo. É um exemplo de que a gente pode trazer essa comunicação, que a gente pode ter um relacionamento saudável, um relacionamento de reciprocidade, de conhecimento, de... Aprender uma com a outra. E vai aprendendo, vai trazendo isso, né? E às vezes a gente se sabota mesmo, não era? Às vezes ela... Eu falo que às vezes ela é minha mãe, eu sou mãe dela, calma aí, volta aqui. Vamos sentar na cadeira certa. Vamos sentar aí, na cadeira certa aqui. Depende, eu falo que eu tenho muito essa coisa dos gatilhos emocionais, às vezes, né? Eu venho. Tá, dá Falei, uma... mãe, tá. No navio Chora. da Xuxa, então, eu fui mais mãe dela que... Meu Deus do Isso, céu. é porque eu navio fui... da Xuxa. Sim, a gente foi no... por causa dela aqui. Ó, Sim, fiz muita terapia. terapia e aceitei a Xuxa, porque eu tinha Antigamente uns não preconceitos. podia gostar da Xuxa, né? Porque a Xuxa era do capeta, as músicas dela era tudo faz, capeta. não. É verdade, que Mas eles é falavam real. que era a música dela É, uma que virava do invertida. contrário. Isso, que a boneca assassina. Nossa, E eu aí, lembro dessa história de cara, criança. gente, então. eu morria de medo de dizer que eu gostava, mas eu ainda E eu falava assistia super que ela era escondido. Sasha. Não sei porque ela tinha medo. Mas eu fiz ela Só assistir Sasha. muito a Xuxa Só para Só Baixinhos para Baixinhos. ainda, né? Muito bom. bom. Ela Era adorava. bonita, amassadinha. Isso, ela adorava, o Tchutchucão. E ela tava lá, bem linda. E aí, era o aniversário dela de 60 anos, a gente cantou parabéns, Ah, cantou Sasha o bolo também, né? dela e tudo. Ah, meu Deus do Tava céu. a família Ai, que toda. legal. Foi muito, legal. porque assim, foi um momento mãe e filha, só eu e ela, assim, sabe? Foi um momento que eu disse, eu quero ir e vamos vivenciar isso. Então, imagine, quando cantou a música de Lua de Cristal, gente quem ela não vai saiu- chorar? Ela saiu Quando daquela ela saiu nave. da nave, descendo Igual um programa assim, de TV mesmo que ela Deus, fazia. a Xuxa. Tipo, Então, que legal, foi cara. muito lindo, assim. Vocês tiveram uma viagem assim... Vocês duas, Família? assim. Ai, muito legal. Só quando ela tava no meu ventre, É, né? olha aí, ó. Internacional, Eu tenho pra fazer uma vocês. dica. É verdade. É uma dica de fazer uma coisa... É muito legal vivenciar isso, sabe? Meu, família aí pro Rio de Janeiro. E a gente foi a nossa, família toda, até os genros foi. Daí, aquele cara lá de foi- doblô. Aquele lá Parecia a família Buscapé, foi muito legal. Dá umas treta, mas depois a gente acha... Sempre porque dá, um né? quer pra um lado. É. Eu falei, gente, É eu vou muitas fazer. horas de viagem, muita gente... Eu quero ir no museu, eu quero ir, né? Daí, aí às vezes o mais jovem não quer, mas nós viemos, pô, vamos fazer Pra tudo. fazer. Vamos fazer tudo. A gente vai fazer o caminho ali pra conhecer a... Ah, não, mas tem muito lugar bacana. Ano Nossa. passado, né? Que nós fomos pra Porto Seguro. Ano passado. Ah, Porto Seguro. Ah, legal Nossa, também. Foi bem gostoso. É lindo lá. Acostumado, já ouvi falar. Agora o próximo é um cruzeiro aí, final do ano. Ah, Presente do vovô aí pra todo mundo. Sim, Ai, sim. Vai coisa boa. toda a família. Ai, Meu que Deus, legal. socorro. Mas Então, cruzeiro tem que esses ser aí. assim. É, esses daí que é o bom. É legal. Só que, por favor, cuide do celular, porque eu perdi o meu no dia a dia e foi horrível. A Laera perdeu, mas depois a gente encontrou. A gente mas achou. demorou, né? Foi lá no Demorou. Rio de Janeiro, foi para lá. a mas- gente vai pra lá também, né? Vamos. Parou lá no Rio, mas a gente conseguiu... Porque também é um iPhone, né? Aí o cara conseguiu o contato, conseguiu devolver pra gente. Graças a Deus. Mas, assim, teve uma treta até conseguir achar, né? Não, mas é E a só aquele Lariane, pra aprender eu mesmo. consegui levar também ela pra Disney. Também foi uma experiência muito legal, porque ela sempre foi... Ela já foi de uma outra época. Ela já era da Disney. Da época da Disney mesmo. Do ah, tempo Sky. Da Sky, daí ela foi uma outra fase da nossa vida melhor, né? Como você tem agora a tua irmã, né? Nem se compara a tua fase da infância com a fase das coisas que ela tem hoje.
Então, às vezes as meninas, né, falam assim, pô, nunca apanhou na vida. A Lariane não. Nunca nem foi puxada na orelha, a coisinha. Mas é que as não, duas... não. Só que a gente era... As duas ali, às vezes tinha que deixar de castigo, que as duas era muita coisa. É que assim, é duas crianças da mesma idade. E como idade. a Lariane tem essa distância, a Lariane não tinha isso, porque ela não tinha outra irmã pra fazer treta. Pra fazer, pra fazer arte junto. Pra fazer arte, pular, sei lá... pular a janela. Quem é que pula a janela? Sei lá, fazer coisa assim, jogar bola no vizinho. Então, a Lariane já não tinha isso. Aí não, eu falei assim, é uma fase mesmo. A Lariane já tinha um carro melhor, já tava com uma qualidade de vida Não, tinha carro, melhor. Né? Porque a gente ia pra creche, o pai carregando uma na garupa ainda. Então, tem isso. A gente foi evoluindo junto aí, crescendo a família, muito legal. E essas partes de relacionamento a gente vai fazendo diferente, né? Porque eu falo pra Layara, não tenta basear os erros meus e tentar corrigir, que é pior. Melhor você zera aqui e faz os teus. Os teus. Faz a tua história. Isso, faz a tua história. Vai curtir, vai conhecer os namorados, não precisa se limitar, né? Hoje em dia tem tantos recursos e tem essa abertura. Nesse sentido de ser mulher, entrar um pouquinho nessa parte, falando assim que o quanto é difícil essa trava da mulher. Esses dias eu falei pra Lara que eu tava na academia, e aí uma guria falou, não sei o que, cochichou com a outra, assim, daí eu fui no banheiro, daqui a pouco ela veio escondida, assim, deu um absorvente pra ela. E aí eu falei, gente, isso aqui... eu pego assim, absorvente, tô indo lá, velho. Não, mas assim, é um vestuário de mulher, que só tem banheiro de mulher, então, tipo, ainda tem essa trava. Tipo... De falar sobre um absorvente, de falar que você tá menstruada, que a nossa menstruada... Ai, não dá. Sim. Pode. Entendeu? Então... Como se fosse suja, né? Isso, como se fosse algo proibido. Então, eu vejo muitas mulheres sofrerem com isso. Muitas mulheres com travas, assim, de se sentir feia, de se sentir suja, de não ser respeitado esse ciclo natural da vida, né? E ainda mais a gravidez e tudo mais, né? Tipo, as fases ali também. A gente até tem um cuidado maior, mas essa parte de ser mulher é terrível, né? Então, a gente vê muito isso. E nós temos que começar a falar mais sobre isso, sabe? Mulher pode sentir orgasmo, sim. E tem que sentir, né? Sentir prazer, a gente tem que perguntar isso. E o que eu vejo? Vou te contar uma historinha aqui do caso nosso lá do escritório. A moça... trabalha bastante, 2 filhos, e estudos mostram que mulheres trabalham 2 horas a mais que homens por dia, né? Tem muita injustiça. Porque chega em casa e tem que trabalhar. Continua trabalhando, continua o trabalho. E esse rapaz, ele era autônomo, e a mulher tinha uma profissão, 2 filhos, e quando chegava em casa, continuava fazendo as coisas de casa. E aí ela veio lá... que o cara ameaçou de morte e tal, vão pedir medida protetiva, né? E o cara traiu ela pegou no celular dele. E depois de pedir a medida protetiva, eu chamei o camaradinha para conversar. Mas pensa num homem. No camarada. Eu disse assim, meu Deus do céu, sou corajosa nesse tamanho todo. Aí chamei ele para conversar e digo, olha, o que aconteceu? Né? Porque não me parece que tu é um homem ruim, só me parece que tu não soube lidar com a situação. Daí, em um certo momento, ele falou, eu traí sim, porque ela estava 6 meses sem ter relação comigo. Eu disse, 6 meses? Eu disse, mas tu parou para sentar e conversar com essa mulher? Entender, né? Verificar se ela estava cansada. Acho que 1 mês, acho que a gente já tem que sentar e conversar, né? 2. Cansada. Sim. Hormônio, gente. Depois dos 40 anos, cara, aqui, ó, lá no pé. É verdade. Pode estar esse ladinho. Então, assim, hormônio... falta de conversa, cansaço. Autocuidado da mulher, né? A mulher fica lá trator, multitarefas e não consegue delegar. A maior dificuldade é não conseguir delegar e dizer, cara, descansa, relaxa, faça a tua parte. Fale isso, deixa a louça ali, amanhã você resolve, porque aquela obrigação de ela chegar em casa e ter que estar tudo limpo, tudo organizado e tem que ser do jeito dela. Deixa ele também fazer a parte do jeito dele. Isso mesmo. Essa parte assim, ó. Ele não vai fazer como eu faço. Não tão limpo como eu. Mas deixa ele fazer da forma como ele faz. Porque né? Senão sobrecarrega. Às vezes as meninas falam, porque a mãe não faz comida, isso aqui. Não, é que eu deixo ele fazer uma parte. Porque se eu fizer comida, se ela vai passar... Eu faço tudo, daí pra quê? Tipo, deixa ele fazer também. Deixa ele cozinhar. Ele adora também Ele cozinhar. também gosta, daí eu limpo, organizo. E aí a gente vai entrando nesse equilíbrio, sabe? De conversar sobre isso. E eu achei bem interessante quando meu marido falou assim, quando eu
eu descobri que a mulher era... Eu sempre falo que a mulher é lua e o homem é sol. Por quê? Porque o homem se sente rejeitado. Ele pensa... Porque o homem, ele sempre é sol. Tipo, ele sempre tá lá brilhando. Ele sempre tá com vontade, né? Ele sempre... É tipo assim, ó, pode ter chuva, pode ter nuvem. Ter tudo. Tipo assim, encostou, tá ali, pá, o homem tá pronto, micro-ondas, né? Tá pronto. Um forninho, demora pra Agora a esquentar. mulher, não, então a mulher tem essa fase ali, quando ela tá, assim, vai pra menstruar, esquece, mano, esquece que você vai perder tempo. E não é culpa dele, né? Isso, e não é culpa dele, não é momento. porque ela não ama, não é porque ela não gosta dele, mas é porque realmente existe essa fase ali da mulher que ela não tá bem, ela fica sensível, o peito fica sensível, e aí a partir eu sempre falo pro meu marido, fica tranquilo que depois vai valer a pena. Vai valer a pena. A espera vale a pena. Né? E se permitir Isso, se Gris. conhecer. É legal isso. Mas é Porque deixar claro isso pro homem, que ele pode conhecer a mulher e a mulher consegue ter mais leveza e se sentir mais confiante, né? Uhum. E eu vejo assim, ó, que muitas mulheres têm bloqueios com falas. Tipo assim, ai que linda, ai tá safadinha hoje, pronto. Sou vagabunda, e já se fecha, e já se sente feia, e pensa assim, meu Deus, agora sou obrigada a dar, tipo, aquela palavra bem forte, né? E eu percebo, assim, que muitas pessoas, quando eu falo, né, que a gente tá ali tratando, sempre falando sobre mulher, eu atendo mais de 80% mulher, né? E quando eu atendo homens, eu faço questão de falar, assim, que ele tem o dever de conhecer a mulher. Eu sei que os pais não ensinam, os homens não falam sobre isso, né? Os homens só falam, seja o garanhão, e aí o pegador. Mas eles quantas tu já fez? Quantas tu já ficou, né? A mulher, Deus o livre. Não, dois. Se falar que foi mais que isso, já é muito. Já é... Não, já é muito, daí já tá rodada. Já tá ia rodada, falar, isso é perigoso. galinha pra cima. E daí já é vagabunda, aquela coisa toda, né? Daqueles grupinhos. Eu vejo que hoje tá muito melhor, assim, a fase da Layara... A Lariane, ela nem passou muito por fases de luto, de loura burra, de frases assim, né? Nossa, já melhorou bastante. Nossa, melhorou bastante. Graças a Deus a gente trouxe essa consciência. Muitas mulheres estão mudando e tendo a liberdade. Não passamos, né? Mas... A Layara sofreu bastante uns bullying aí também, né? Na infância. Mas assim, pra tu ver que é um bocadinho que eu sofri. Antes era mais, É um bocadinho que você sofreu e a Lariane aí tá trazendo um pouquinho já menos, melhoramos. né? Eu acredito que vai melhorar muito mais, tá? Muito mais. É por isso que a gente tá aqui, pra dar voz pra essas mulheres, Só que né? tem que ter essa conversa, falado, tá? Porque a gente ouve muito, pelo menos lá no escritório eu ouço muito, assim, muita reclamação da parte sexual. Onde... A mulher se abandona, né? Então, isso que eu ia te falar. Muitas mulheres eu vejo que se esquecem. Deixa se abandona. Deixa o cabelo, deixa o batom, deixa tudo. Por quê? Eu não me sinto... Eu não sou mais desejável, então é melhor para eu me afastar desse homem. Né? Então, imagina. Ela, é questão que ela não está se sentindo desejada. Ela... tá bloqueando isso também, não se vê. Não, que daí é melhor, porque daí eu vou repelir aquele cara, ele não vai me desejar, eu não vou, né? Melhor eu não me cuidar. E eu vejo que tem muito disso, assim, sabe? A forçação de sexo. E isso, graças a Deus, já temos lá um projeto de lei, porque existe, sim, estupro dentro do casamento. Claro. Tá? Então, quando se força dentro de um casamento, é estupro. É esse o nome. Não tem, esse é o nome, não existe outro nome. Não tem outro. Não foi porque tá casado, tu tem o direito de fazer o que tu quiser, claro. Sabe por que vem isso? Porque até pouco tempo atrás existia o débito conjugal. Então, tu tinha que ter a relação sexual dentro do casamento. Hoje já se mudou isso. Mas a cultura ainda fica. Porque o papel aceita qualquer coisa, né? Eu vou lá, escrevo lá que não tem mais isso, mas a cultura ainda continua. Então, por isso que hoje muitas mulheres reclamam da parte sexual e tudo mais. Por isso que é bom falar com essas jovens. Sim, para que elas façam diferente. Isso. E que elas possam também passar para os grupinhos delas. Isso. Para falar com as amigas que precisam. Porque, assim, eu sempre falava, assim, que as amigas da Layara conversavam comigo mais do que eu com ela. Então, eu sempre falava, Layara, tomara que tu tenha mães de amigas como eu. Né? Porque vai coisas assim, tipo, que eu vou conversar aqui com a Laura que a Luana, de repente, não vai ser a mesma coisa. Mesmo que ela já tenha falado, ela não vai dar muita bola. Ai, minha mãe que falou. Ai, para, nada a ver. Então, não vai aceitar. E aí, de repente, eu falo, não, Laura, olha, assim, ó, você tem que ficar de olho, tem que cuidar e tal.
E aí, com certeza, para ela vai ser diferente esse acolhimento. Então, assim, saber acolher outras meninas. Eu já vi muita coisa assim, essa menina que foi atrás do meu filho, que ela vivia lá no portão. Tá, mas você é mãe. Por que você não foi falar com ela? Por que você não orientou essa menina também, sabe? Conversar, trazer pra ti também essa menina, né? Não, menina que ficava aí, ó, se esfregando. Mas por que a culpa sempre é dela? Sempre é dela. Sempre é dela. Mas foi ela que quis, né? Sim, aquela situação que aconteceu lá em Jaraguá, da mulher que tava indo trabalhar lá, que o cara violentou ela lá. Sim. Meu Deus, mas o que ela estava fazendo 10 horas? Eu falei, não, desculpa. Perdão, eu não li isso. Não, quem é que tá falando isso? Não tem... O que tava fazendo? A culpa é da roupa, a culpa é do horário. Sim, ela tava de calça, de menos camiseta. do estuprador, né? Isso. Primeiro vem umas 10 perguntas. Mas o que ela estava fazendo 10 horas? Mas ela era casada? Mas como assim? Sabe quanto tempo, né? Que eu faço parte lá do grupo dos advogados que estão na parte da acusação, da né? proteção. Ajudando a acusação desse caso. Sabe quanto tempo, nesse caso aí específico, ela ligou para o marido que ela percebeu que tinha alguém atrás e o marido encontrou ela? Sabe quanto tempo levou? Quanto tempo levou? Chuta aí. Não tenho nem ideia, não vi. Tipo, vi isso por cima. 4 minutos. Pro estrago que o cara fez. Meu Deus! 4 minutos. Nossa, cheguei a me arrepiar agora aqui. Foi muito rápido esse negócio. Para se ver, né? Você tem que estar protegida, né? Mas olha que interessante, né? Você trazendo isso. Porque a gente já até trouxe outros casos aqui, né? De uma outra terapeuta que a gente começou a falar sobre... Porque ela fazia terapia, massagem terapêutica. Então, ela reconhece muitos traumas no corpo da mulher. E aí, ela começou a pesquisar sobre a massagem tantra, que também traz esse entendimento de tantos bloqueios que a mulher tem. E aí ela falou que foi por causa de violência também. Foi bem naquela semana que a gente falou. E ela falou que ela também sofreu uma violência. Ela já era adolescente. E o rapaz, ali em Jaraguá também, foi passear no carro. Parque da Malve. E aí violentou ela no carro. E, nossa, daí chegou em casa toda ensanguentada. Daí a mãe não acreditou. E o pai era adolescente, queria matar. Aquela coisa toda, né? Tudo é culpa da Mas, mulher. assim, ela se sentiu muito, muito culpada por não saber lidar com aquilo ali. E muita vergonha do pai, da mãe e tudo mais. E aí ela falou assim, vocês têm que entender que as coisas vão acontecer, não vai ser na sua frente. Eu falei, gente, mas que coisa doida, né? As crianças, a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso. Porque vai ser uma coisa muito... às vezes um amigo, sei lá, não sei o que... Cara, vai... 4 minutos. Imagina, se isso com uma mulher daquele tamanho, né? De ir lá jogar ela e lutou. Ela lutou. E que criança que não luta, e isso também tem muito lá em Jaraguá também, né? Jaraguá não só, claro, desculpa, mas todos os lugares. É absurdo. A violência contra a criança é demais, assim, né? E eu atendi vários homens que foram violentados. E aí mudou o meu conceito também, que existe também. Que homens também. Porque eu não tinha... Quando a gente começa a trabalhar com as terapias, né? Trazendo essa parte sistêmica, da onde vem a raiz, né? Então, a gente sabe que vem das violências das guerras, porque antigamente eles chegavam lá, eles tiravam tudo, eles estupravam as mulheres. E a gente vem realmente de um... como é que eu posso dizer... a gente é bisneto aí de pós-guerra, né? A gente vem de um processo... Como é que eu posso dizer, assim? Que a gente é o... Ai, meu Deus, agora fugiu a palavra. Como se fosse uma consequência, né? Uma consequência daquilo que aconteceu. Então, assim, eles vinham, eles queimavam todas as casas, era tipo os vikings, né? Então, veio toda essa ancestralidade ali, porque de 45 para cá não faz nem 100 anos. Então, meu avô foi pra guerra também, a minha avó foi aquela mulher que teve que dar conta de cuidar dos filhos, de cuidar de tudo, e ela também teve essa dor, né? De estar sozinha, de estar desprotegida. De não saber se ele vai voltar. E aí, quando o homem voltou pra casa, ele não soube ser o homem, e até hoje a gente tá nessa base da mulher fazendo tudo, achando que ela não precisa mais desse homem também. E o quanto é importante a gente dar essa dignidade do homem, ser o homem, de ser o protetor, de ser o provedor e de deixar ele fazer a parte dele, né? Então, essas violências vêm transgeracionais, né? Esse padrão de violência, tipo, inconscientemente o cara faz umas coisas assim que depois tu... Como, né? Como que a pessoa faz isso? Só que nós estamos mudando, né? Essa situação, porque até pouco tempo atrás... Não tinha resguardo nenhum. O homem era o chefe da família, né? Como se fosse uma tribo, assim, sim, né? Ele é o chefe. Sim. Hoje não, hoje já se traz essa questão família. Mas, repito,
culturalmente é difícil mudar. Por isso que nós temos que trabalhar tanto assim. Aquele negócio que minha mãe sempre fala. A gente tem que... O homem também tem que ser tratado, ter tratamento psicológico, né? Sim. O homem que faz isso, porque senão a gente vai estar enxugando gelo. Isso, Olha, enxugando gelo. Olha Já isso. mesmo. Olha que interessante. É enxugar gelo, você trabalhar só a mulher e não trabalhar o homem na relação. Vai mudar a cultura. Porque tem que mudar uma cultura. Então, assim, eu sei que às vezes a mulher, ela vai se permitindo, porque ela vai sentindo ali, tem que desconstruir o machismo tóxico, tá? Porque o homem pode chorar sim. Claro. Por que, né, tu estavas falando antes da amamentação, fica pouco tempo com o filho, mas na minha cabeça, o meu mundo ideal, né, seria o quê? A mulher ficar um período com o filho e depois o homem também ficar um período com o filho, porque tem que criar, né, esse vínculo com o filho. E também vai trazer para outra questão, além do vínculo. Lá vou eu, né, colocar outro assunto, mas assim, ó, se tu pensar na busca pelo sucesso, tu tá lá na corrida pelo sucesso com um homem, tu vai casar o homem também. Aí, de repente, tu decide ter filhos, e ele também. Só que ele sai um pouquinho da corrida, passa os 3 dias lá com a mulher, volta para a corrida do sucesso. Enquanto tu sai da corrida, ele tá lá na frente quando tu volta e meio capengando tu volta aqui atrás, porque tu tem que cuidar do filho pequeno, casa, deu febre, mais. Quem é chamado na creche. A mãe, né? E a mãe é mãe, né? Porque a mãe olhou, conectou, mas nós né? temos que trazer mais os homens, entendeu? Eu chego lá... Eu vejo hoje bastante o homem tá sendo homem, né? Trazer esse nível de consciência. Mas nós temos que trabalhar as mulheres para abrir um pouquinho mais isso, porque a gente coloca os filhotes debaixo da asa, tá? Uma armadura, um negócio de vou contar mais um caso lá do escritório. Teve uma mãezinha que ela tinha 3 filhos. Aí ela chegou para mim, ela disse assim, cara, eu não aguento mais. Eu tenho 3 filhos. O meu ex-marido, ele está pelo INSS encostado, né? Pelo INSS está com algum problema, lá está encostado. Eu deixo os filhos com ele e vou trabalhar como, né, aplicativo. E aí, toda vez ele fica me mandando mensagem dizendo que eu sou uma mãe péssima, que eu sou uma mãe horrível, que horas eu vou chegar, que eu vou tirar a guarda de você, que eu vou tirar a guarda de você. Eu preciso trabalhar. Paga R$400 de pensão para 3 crianças. Ai, Jesus amado. Faz o quê? Aí ela sentou na minha frente, começou a contar. Ela disse, meu Deus, às vezes eu vejo meus filhos tarde da noite, eu tô cansada. E aí, assim, eu não tenho paciência. Meu Deus, isso tá me... Eu disse, mas por que tu não dá a guarda para esse homem? Deixa, então. Deixa que ele fique com 50%. Dá pra ele. É. Sabe o que é tu ver uma pessoa assim, parece que eu tirei 300 quilos das costas dela. Ela falou assim, eu posso? Eu digo, não, tu deve. Já que o cara tá, né? E tá daí te ameaçando, né? E tu paga os R$400 pra ele. Pra ver se ele vai dar conta. Né? 100 pila pra cada um. E aí, cara, é que nem esses dias. Vou lá contar outra Desandou. Mas é legal. Esses dias eu fui lá, participei de uma audiência, né? Aí o pai ofereceu R$250 de pensão. Só a natação da criança já custa 200 e tantos reais, né? E aí, daí no meio da audiência de conciliação, ele falou assim, então eu proponho ficar com a guarda da criança. Aí eu mutei, daí a minha cliente estava indignadíssima, né? Ela falou, como assim? Que não sei o quê. Eu falei assim, espera. Aí eu liguei novamente e digo, olha, a minha cliente, ela não quer, né, discutir sobre a questão da guarda, ela quer continuar com a guarda. E mesmo que deixasse para o senhor, ela teria vergonha em ofertar R$250. Não, ela sabe os gastos da criança. Porque um homem, quando deixa o lar, ele já sabe os gastos da criança. Mas olha, que eu vou te dizer, que eu falei esses dias, né? Quando ele está casado, ele sabe quanto custa. Quanto custa, gente? Ele está casado, ele está sendo pai, vamos considerar aqui. Estamos vivendo junto e tal. Ele sabe quanto que ele está gastando. Sim, ele tem a planilhazinha. Aí ele se separa, daí ele se separa só... Eu não entendo, tipo... Meio que desconecta, da né? Da mãe, desconecta. Então, eu não tenho mais esse dever. Eu não tenho mais... Absurdo, tipo assim, se tu gastava R$1.000 com seu filho, por que você acha que isso vai mudar quando você se separa? Aí tem outro detalhe. Você se separa só da mulher, a criança continua gastando a mesma coisa. Come, bebe, usa roupa, vai pra escola, tem lazer, compra presente pra criança, pro amiguinho da escola. Aí, detalhe, né? Pra mulher ter o direito... Não, para a criança ter o direito à pensão, a mãe precisa acionar o judiciário, que precisa citar o camarada, que daí, a partir da citação, ele tem a obrigação de pagar os alimentos. Gente, isso é um absurdo, isso não entra na minha cabeça. É o mínimo que ele teria que fazer. A partir do momento que o camarada deixa a casa, já deveria ser a obrigação de pagar. Sim. Se não comprovar que pagou, já a partir dali. Sim. A partir dali já está devendo. Já porque tá você devendo. não deixou de ter um filho.
É que é isso, é desconecta, você não deixou de ser pai. É desumano para as mulheres. Ser pai é uma coisa e ser casado é Marido outro. é o... Então, assim, você é meu marido, mas você não vai deixar de ser pai. Então, foi exatamente o que aconteceu com ela. Era assim, que eu falei, tipo, ela continua sua filha, mas na cabeça dele, assim, se eu não tenho você como mulher, eu não tenho filha também. Sim. Uhum. Olha que coisa que não cabe na cabeça da pessoa. Como assim? Você vai deixar de ser pai agora? Então, assim, aí a mulher carrega a culpa de esse cara não ser o pai. E aí o que acontece? Ela é pai e mãe, né? Pai e mãe, né? Que a gente fala. E aí a sociedade tá esse caos. Porque a sociedade tá nesse caos. Porque, assim, a gente viu agora no mês das mulheres, né? Eu vi ali um índice de 89% que as mulheres criam seus filhos sozinhas. E aí você vê um índice de quantas pessoas... no presídio ali, 90% é falta de pai. E eu falo que não é falta de pai, é falta de mãe. Sabe por quê? Porque essa mãe teve que ser o pai. Faltou mãe, teve que ser pai. Na falta do pai, eu tenho que ser pai. E aí, desandou, né? Aí vem a violência, vem drogas, vem tudo, porque ele vai buscar um vício emocional. Porque se as nossas emoções são ligadas à mãe até os 7 anos de idade, onde é a base da nossa neurociência, né? Trazendo um pouco da neurociência, quer dizer o quê? Isso é que influencia total na nossa sociedade. É essa mãe que não está sendo acolhida, é essa mulher que não está sendo vista, não está sendo cuidada. Sim. Ela impacta em tudo. Questão de drogas, de violência, de estupro, de tudo. De tudo. Então, imagine, olhar para isso já ia curar mais de 70% da população de o pai ser pai e mãe ser mãe. Porque se você olhar para uma criança, não importa se os pais estão juntos ou estão separados. Eles só querem ter. Eles querem ter a mãe. Se você imaginar a criança, você pergunta... Cara, a pior coisa do mundo é você perguntar para uma criança com quem ela quer ficar. É horrível. Cara. É horrível. O sentimento horrível. Sabe? Você se sente... peso muito grande. Traído, né? Você se sente humilhado, porque eu não quero escolher. Eu quero ficar com meu pai e com a minha mãe. E quando eu tenho a oportunidade de sentar com o casal... Né? Eu digo assim, vocês querem o quê? Que teus filhos se sintam filhos, né? Frutos de um ódio que eles estão vendo agora, ou fruto do amor. Porque um dia se amaram, né? Pra fazer um filho. Um dia vocês estiveram juntos. Tem uma parte bem engraçada, que meu marido disse que estava numa discussão ali também, né? Sempre tem na audiência os barracos. E aí, ele brigando ali com a mulher, não sei o que. O juiz falou assim, ó, você escolheu essa mulher para casar, não fui eu. Você escolheu essa mulher para casar e para ter um filho com ela. E você está trazendo aqui para mim resolver. Mas quem escolheu foi você. Então, vamos realmente abaixar agora aqui, vamos diminuir a causa, né? Porque daí eles estavam muito assim. Então, calma, que nós vamos resolver. Você trouxe um caso para mim resolver, mas eu quero que fique claro de que você escolheu essa pessoa. Sabe? Quando você... Mas você namorou, você conheceu essa pessoa, isso, porque foi um erro e tal, daí você vai colocar esse peso em cima do seu filho, achando assim, eu fui um erro, eu fui o fruto de uma violência, eu fui o fruto... Gente, né, não é assim. A maioria... pode acontecer, lógico, mas assim, a maioria teve uma relação, teve um namoro precoce de uma menina, né? Teve uma situação, aconteceu, a gente estava lá emocionado na Austrália. Na Austrália, entendeu? Então, eu nem lembrei disso. Tão lindo, né? Pode acontecer. Então, é muito bom. Eu até tô olhando aqui a hora pra gente encerrar. Thiago. Acho que foi assim... Gente, eu nem falei desse estúdio maravilhoso. Maravilhoso o estúdio verdade. do Daqui a pouco eu já faço aqui nossa propagandinha, nossa propaganda, né? Já agradecendo aqui. Eu nem falei do Instituto, né? Borboletas, a gente falou bastante aqui. Mas a doutora Luana aqui, que é advogada por elas, que eu acho muito interessante você destacar isso. Você se colocou nesse lugar, acredito que é um lugar bem difícil, né? Para você se colocar no lugar dessa bandeira por elas, porque a gente traz uma dor ancestral ali de injustiça. Eu vou falar bem a verdade, que dentro da nossa sociedade, até nós conseguir ter eu vou dizer, o nosso lugar, né? Dentro da área jurídica também, que é muito difícil a mulher se posicionar. Tem umas tretas. Agora a gente conseguiu passar um índice aqui, mas ainda ela é muito masculina, ainda tem essa falta de respeito com a mulher. A mulher tem que estudar mais para mostrar que ela é mais inteligente para conseguir saber
que ela tenha a dignidade de estar ali naquele lugar. Sim. Mesmo que seja um advogado que tu diz assim, não, esse aqui não sei como é que passou na prova da ordem, mas eu tenho que mostrar que eu sou mais inteligente que ele para que eu possa ser vista, ser escutada. Ser respeitada. Então, olha que dificuldade, eu vejo muito isso. As mulheres ficam ali, putz, eu não consigo me desenvolver profissionalmente, trazendo sucesso nessa área, porque ainda é enraizado o poder masculino, né? O patriarcado. Falei pro meu marido que quando eu assisti aquele filme da Barbie, né? Cheguei em casa muito brava. Aquela da Barbie real, né? Aquela Barbie real. Porque não era tipo desenho, e né? aí Se tu for eu não podia nem ver mais séria. quadro de cavalo. Tanta raiva que eu fiquei do tempo. Porque daí eu peguei aquela dor ali, daí eu disse, isso aqui, daí eu já chego brigando meio em casa. E daí meu marido, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Você é homem. E agora eu não tô afim. Tipo assim, é bom tu nem assistir esse filme, porque vai que tu acha que existe... Porque daí o Ken descobriu o patriarcado, né? E aí eu falei, não, a gente já tá muito enraizado no patriarcado. Tira esse direito do Ken. Mas assim, lógico que a gente trazer esse controle, né? Lógico, não precisa também ser total Barbie. Eu acredito que ela trouxe esse conceito, não que você seja Barbie, que você seja a mulher que você quer ser. Tanto médica, tanto a dona do seu carro, né? Do seu conversível, então... Ou se quiser ser, né... Qualquer qualquer área. Não, eu quero ficar em casa cuidando dos filhos. Sim. Mas que seja uma decisão e que na hora de divorciar não tenha aquela coisa. Você não contribuiu com nada. Você não fez nada. Né? É tudo meu. É que não é considerado. Sabe por quê? Desculpa. Tem valor, né? Não, claro. Assim, já só para finalizar mesmo. É que assim, antes era igual homens e mulheres na nossa sociedade. Mas aí se introduziu o capitalismo. Então, o que fizeram? Mulheres vão procriar, ficam dentro de casa, enquanto nós, homens, vamos buscar o capital para a família. E o que aconteceu? A balança não equilibrou? Sim. A mulher ficou dentro de casa e hoje o que eu mais ouço nos divórcios é isso. Mas como que ela vai ficar com metade se ela nem contribuiu, se ela não trabalhou? Aí eu chamo a camarada para a realidade, né? Eu digo, tá, tu tinha uma enfermeira, uma babá, uma motorista, tudo dentro de casa. Se tu fosse para contratar tudo isso, uma empregada, né? quanto que custava? Uns 5 mil por mês, mais ou menos. Então, assim, o que tem que hoje se olhar trazer o valor, mulheres, né? trazer o valor para esse da trabalho. Dona de casa. Eu falo que é a dona da casa, não é a dona do lar, é a dona... É, a dona da casa. Não é de casa, é a dona da casa, né? Dona da casa. É bem interessante isso também. Trazer o valor do lavar louça, do limpar a casa. Você falou do Instituto, né? Uma das ideias do Instituto não é só trabalhar com mulheres vítimas de violência, como bem a Laurinha lembrou. É trabalhar os homens também, né? Porque só assim, esse vai ser o maior presente que nós podemos dar para as mulheres, tá? E se nós não começarmos a mudança hoje, tá? Não, se começarmos a mudança hoje, estudos mostram que igualdade, equidade entre gêneros será somente em 2154, se começar hoje. Então, assim... Vai demorar, gente. Como eu escutei esses dias num café da manhã que o cara chegou para mim e disse assim, mas para limpar bueiro vocês não querem. Eu digo, mas vocês também não têm filhos, não tem igualdade biológica. Sim. O que nós estamos querendo é andar na rua e não ser estupradas. Claro. É ter... Não ser assediado o tempo todo. É sair para amamentar uma criança, ficar 6 meses fora do trabalho e ter a certeza que depois vai voltar para trabalhar. Claro. Isso é equidade. Esse resguardo desse tempo, né? Isso. Dar esse direito. Mas eu vejo que as mulheres, elas têm esse bloqueio, claro, que isso são os traumas, eu chamo de crenças limitantes que a gente está tirando esses paradigmas, né? Mas nesse sentido de ela não dar valor a esses pequenos detalhes. A ela... cuidar dessa casa, né? Ela realmente é a mulher que edifica seu lar, então quando ela tá ali, centrada no seu lar ali, ela consegue se sentir mais acolhida, ela consegue ser mãe, dá para separar. Eu falo que, o pessoal fala que os homens têm as caixinhas separadas, eles conseguem separar, e a mulher consegue também, sabe? Porque a gente tem os emaranhados aqui na nossa cabeça. Mas quando a gente traz esse estado de presença, eu consigo ser mãe, a gente consegue estar aqui, falando de uma coisa muito legal, diferente, e depois fazer outra coisa, né? E trabalhar e... a gente consegue fazer isso se você tomar consciência de que você tem valor em qualquer lugar, né? Que você é a única, que você não está aqui para disputar lugar. Tem muito essa coisa ainda do disputar, do competir, de não saber ter entre o seu mulheres, valor. Né? Ter o seu valor, né? Isso é porque lá no século XIV, né? Tinha o príncipe, aí colocava todas as mulheres ali
Da realeza, para disputar que ele é o príncipe. Esses dias Fica ainda inconsciente na nossa raiz. Aí, esses dias uma cliente minha chegou para mim e disse, eu falei, como é que tá dela? Esses dias eu fiz uma coisa, não achei muito legal. Eu disse, o que foi? Ela disse assim, acabei saindo com um rapaz que se dizia noivo, mas era casado. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz errado. Eu falei, fez mesmo, né? Não me paga para passar a mão na cabeça, né? Ele fez errado, porque mexeu com a família dos outros, cara. Pra que disputar aquele homem? Tem tanto. 8 bilhões de pessoas nesse planeta, vai arranjar outro, né? Aquela visão limitada, né? A visão limitada. Mas também os medos de perder, aquela coisa de fazer parte da sociedade. É um instinto ali que eu falo que se a mulher, ela olha pro feminino dela, ela dá valor para esse sagrado feminino. Tanto que a gente chama de sagrado feminino por causa disso. Porque cada um tem o seu valor, a sua entrega no seu lugar. Assim, hoje eu vejo o quanto é lindo a gente olhar para a mulher e desejar que ela seja ela, né? Tão lindo a gente comemorar o sucesso de outra mulher, né? E só uma mulher que vai conseguir saber a dor da outra, de estar ali naquele lugar. Isso, é um lugar de fala, né? Isso, de estar ali naquele lugar. Eu sei qual é o preço que se custa para estar naquele lugar. Então, não queira competir, porque eu sei o preço que está ali, né? De quantas vezes ela teve que se abdicar para estar naquele lugar. Então, a gente trazer esse valor, essa dignidade, quando a gente olhar para uma mulher, a gente entender que ela também tem as mesmas dores que eu, conversar, acolher, às vezes abraçar. Ela é merecedora. Falta isso, né? Aplaudir outras mulheres, né? E aí tem umas, eu não vejo, assim, nem é tudo julgando isso. Um julgamento. Mas graças a Deus a pegada dessas... As guriadas aí estão bem. Tá bem diferente. Tá muito diferente já. Falando nisso, eu fui num retiro lá em Floripa, que é só de mulheres. E foi sensacional. Lindo. A gente trabalhou muito Sagrado Feminino. Essa e eu conexão. indico pra todo mundo. É perfeito, assim. Lindo, né? Como é bom a gente estar no nosso lugar. Tipo, a gente sente uma potência de estar bem. É uma força do feminino. É lindo. E quando uma falava uma coisa, automaticamente as outras já entendiam. Se conectavam. Sente que ela entende total aquilo que você tá falando. Tá meio... Isso. Igual foi hoje, né? Foi maravilhoso. Foi uma conversa. A gente conhece as dores uma da outra. A gente sabe as histórias uma da outra, né? Engraçado, né? Como é bom a gente se permitir. Tem muita coincidência, né? Sim. Tudo tem um porquê, se né? permitir as histórias, se permitir se conectar. Olha que interessante, né? Nada é do nada. Deus sabe de todas as coisas. Nada do nada, Une propósitos, entendeu? Então vamos passar nossos Instagrams aqui, né? Da Laura... fala aí seu Insta, Laura. Eu não vi o Insta da Laura. _ Maria Laura 04. 04. Underline no início, porque eu ia marcar ela, não tinha achado. Então, aqui a Luana, mas a Luana tá como advogada por elas. Advogada por elas, né? Instagram que lá não tem... Não tô varrendo sujeira para debaixo do tapete. Lá a verdade é nua e crua, né? E tem o do Instituto, né? Mulheres que precisam, homens que precisam. A gente já mandou um também, tá? Que legal. Para ser ajudado por psicólogo. Então, hoje, instituto.borboleta. Se precisar de celular, porque muitas vezes na violência patrimonial quebram e precisa ter... Para ter o botão do pânico, né? Que a Rede Catarina fornece. Para a questão de psicólogos também. Nós já pagamos também remédios para as mulheres com depressão, que saem dos relacionamentos abusivos. Então, faz um trabalho bem bacana, o que dá o suporte ali. Às vezes, a pessoa sai sem nada, sem roupa, sem nada. Nossa, roupa. Esses tempos atrás, queimaram todas as roupas da mulher. Ela saiu sem nenhuma calcinha. Fizemos um tirão, né? Que foi lá e é como é lindo, né? Uma mulher acolher outra, assim. É muito 10, é muito 10. A gente já fez os movimentos, eu já fui lá. A mais chocante foi aquela que quebrou todos os... Né? O cara quebrou todos os dentes. É verdade. E o quanto isso foi impactante, né? Da autoestima da mulher, terrível. Que legal. E foi lindo. Mas eu até lembrei agora que a gente foi no posto de gasolina e a mãe e a Lariane não sabiam o que eram. Mas tem agora canetas para tu escrever o X vermelho, né? Eu não tinha visto. Vocês não sabiam, eu te expliquei aquele dia. Que legal. Que a gente está trazendo alguns recursos, né? Para que as pessoas não se julguem, elas olhem para as pessoas com mais dignidade. De repente, a pessoa está passando por uma necessidade ali. E não consegue falar. E não tem esse olho com olho. E eu quero deixar uma dica, posso? Claro. O que eu ouvi essa semana, tá? Semana passada e na anterior. 2 casos, assim, uma de 2 crianças e o de uma mulher.
E o que eu percebi na fala delas, elas disseram assim, nossa, eu não consigo entender, as duas, tá? Falaram a mesma coisa, são casos distintos. Eu não consigo entender como que os meus vizinhos ouviram tantos gritos, e ninguém chamou a polícia para me ajudar. Sim. Ninguém chamou a polícia. Então, o que eu vejo é que ninguém quer meter a colher. E nós não estamos mais na era de não meter a colher. Tem que meter, tem que chamar. Diz que 190, diz que 100. Fazer denúncia anônima, não precisa deixar o nome, entendeu? Hoje tem diz que 180 pelo WhatsApp. Então, faça a denúncia, dá um apoio para essa mulher. Para trazer esse acolhimento, né? Para que se possa resolver e cessar. E a gente possa realmente trazer isso para um psicólogo, para tratar, porque a gente não está aqui para destruir lar de ninguém. Não. A gente está aqui para realmente trazer entendimento do que está acontecendo nessa relação, né? Porque todo mundo merece ser feliz, a gente nasceu para ser feliz e para ter um bom relacionamento, né? Porque a gente tem um bom relacionamento. Fazer essas mães felizes aí. Realmente, eu falei assim, gente, agora que a meta aqui é só ser feliz. O resto, a gente já E Jesus já criou... queria isso, né? Claro. Jesus disse antes de morrer, eu vos deixo a minha paz. Sim. Eu quero, né? Sim, então, eu vim para que você tenha vida em abundância, vida plena. Então, pô, a gente já tá vivendo essa promessa, gente. Toma posse. Toma posse. Toma posse dessa Toma promessa. posse. É isso aí. É isso aí. Quero Gratidão, agradecer imensamente vocês, mesmo. né? Obrigada. Acho que foi um papo maravilhoso. Eu acredito que vai contribuir muito aí para muitas mulheres. Então já deixa teu gostei aí, já se deixa inscreve no canal. Já se inscreve no canal. Comenta já... muito quem vocês gostariam de ver aqui. Isso. Se eu querem espero que elas tenha, assim, novamente. leve, né? Porque a gente trouxe um pouquinho aqui de casos Foi muito boa essa reais, conversa. que às vezes, eu falei pra ela, às vezes, vou falar uma coisa muito pesada, não, mas tudo casos reais e a gente tem que trazer isso com leveza mesmo. Não com, nossa, aquele senso de injustiça, mas com um senso de colocar... Querer contribuir e melhorar, isso, né? Mundo. Vamos ser mais bons e justos, nem boazinha demais, né? Mas ser uma pessoa boa e justa é o que a gente espera das pessoas, né? Obrigada. E, mais gratidão ainda por estar nesse estúdio maravilhoso. Nossa, tá com um cheiro que de o Thiago novo. já vai começar. Eu vou agradecer de novo, né? Já vou falar. Eu vou agradecer aqui. Você que quer fazer o seu vídeo, pode ser... drone, tem tudo, entendeu? Aonde for, seu podcast, olha, maravilhoso ficou. Estamos a primeira vez aqui. Então, venham conhecer, chama o Thiago, gente boa demais. E já vai isso, entender gente. todas as tuas necessidades aí. Temos, entendeu? Temos aqui. Coloca aí. Obrigado, galera, gratidão mesmo. Vou fazer o último brinde aqui só pra... um brindezinho. Aqui, ó. Obrigada. A próxima eu falo que sempre vou trazer champanhe e nunca trago. Mas a próxima vai ter, porque agora Obrigada. é estúdiozão. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada.